O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Sentemo-nos. Amados filhos, queridas filhas, hoje nós estamos num dia muito especial, onde na verdade celebramos uma despedida. E como podemos celebrar uma despedida? Toda despedida em qualquer nível traz dor, apreensão, traz talvez uma expectativa de incerteza, mas nós estamos diante de uma despedida do Senhor, a sua ascensão, a sua subida aos céus, para nos trazer exatamente o melhor de Deus. Como o Padre pode chamar o melhor de Deus? Não no sentido de graduação, mas no sentido de Deus continua se oferecendo como o melhor dele para nós. Por isso, a primeira leitura nos mostra que exatamente a orientação de quando Jesus pedia para os seus discípulos permanecer em Jerusalém, para que a partir daquele permanecer, eles pudessem ver a glória de Deus acontecer, a glória de Deus fluir. E ele dizia: é preciso que vocês fiquem para verem, contemplarem. E alguns discípulos, seguindo o ressuscitado, veja bem, nós aqui já estamos na experiência em que os discípulos já têm a certeza de que ele ressuscitou. Eles falaram com ele, eles tocaram na ferida, porém, a ideia da dominação, do poder, é agora que vai restaurar Israel, ou seja, sempre um olhar, talvez um pouco quanto político, já estava ali inserido no coração de alguns discípulos, porque queriam ver o seu povo plenamente feliz. E é até normal, por assim dizer, porque todos nós aqui ainda, no tempo de hoje, ainda na nossa perspectiva, talvez política, queremos ver o povo feliz. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo vai frear essa visão um pouco quanto política. Porque qual é a nossa felicidade? Qual é a minha felicidade? Qual é a tua felicidade? É ter Deus. É ter Deus.
Você pode ter mais recurso financeiro do que eu, ou de quem está do teu lado, mas isso não significa que você seja feliz, mais do que ele que não tem talvez as mesmas condições que você não tenha. Então a perspectiva que se abre para os discípulos e para nós é o que virá depois. Não é a visão de uma felicidade meramente terrena, é uma felicidade além do que os nossos olhos possam contemplar, possam imaginar. Tem um canto que dizia: os olhos jamais contemplaram o que ninguém pode dar, o que Deus tem preparado para aqueles em que em vida o amar. Ou seja, a fonte que nos traz hoje, do qual nós precisamos de repente quebrar ou destruir uma visão talvez religiosa, talvez política, não sei qual tipo de visão você possa ter diante dessa palavra, mas Deus quer nos colocar inteiramente dentro do seu coração. E como nós que fomos contaminados já lá no livro de Gênesis, quando nossos primeiros pais decidiram ter autonomia de Deus, quando a serpente dizia para eles que não era pecado, e eles aceitaram, porque decidiram estar autônomos. E é esta autonomia que o mundo ainda hoje tem saboreado, é essa triste pedagogia que tem feito com que muitos cristãos, muitos católicos acham que de fato podem tudo, até desrespeitar a própria fé. E aqui nós vamos entendendo todo o olhar do apóstolo, quando no livro de Teófilo, Jesus narra essa ida para o céu, essa despedida para o céu, subir para o céu, ir para o céu, mas para quê? Para fazer aquilo que João não fez, não porque não queria, é porque o Espírito Santo de Deus ainda não era a hora de estar no meio de nós. Por isso João batizava com água, vai dizer a primeira leitura para nós. E agora Jesus vai enviar para nós o Espírito Santo. É preciso que eu vá, deixe-me ir, para que eu possa voltar. Veja que bonito para nós, veja que bonito. Em todo tempo, vocês ouviram essa semana inteira a insistência de Jesus em falar: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem me vê, vê o Pai. Em todo momento, essa semana toda, nessa perspectiva da ressurreição, Jesus sempre falava que tudo que ele fazia motivado pelo Pai, porque o Pai estava nele e ele estava no Pai. E agora vem, talvez, se o padre não estiver escorregando na maionese, agora vem a cereja do bolo, agora vem o Espírito Santo
E aí a palavra de Deus diz assim, ó: eu vou, mas voltarei. Eu vou, mas voltarei. Voltarei para lhes dar o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Aqui, amados irmãos, nós precisamos mergulhar inteiramente no que diz a palavra de Deus para nós. Vai nos dar o Espírito Santo. Todos nós, batizados, crismados, temos o Espírito Santo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então por que nós somos tão miseráveis? Cri, cri, cri. Olha o grito. Por quê? Por que nós somos muitas vezes tão malvados, amando a Deus, hein? Fazemos muitas vezes crueldades, amando a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo que nos foi dado, e nos foi dado, nós muitas vezes o abafamos, não o permitimos que ele seja pleno em nós, que somente o Espírito de Deus haja sobre nós, nas nossas conversações, nas nossas reuniões, nos nossos encontros familiares. Somente o Espírito Santo habita em nós, e se nós não o permitimos, o Espírito Santo que grita em nós não agirá, porque nós não permitimos. Veja bem o que acontece conosco. Por isso, por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por mais que não deixasse Jesus subir, fica conosco, não se vá. A trombeta soou e Jesus subiu, para que nós tivéssemos a alegria da ação do Espírito Santo em nós. Vocês certamente já viram nas nossas paróquias numerosos números, redundância, né? Numerosas pessoas, quantidades imensas, fazendo crisma. E eu costumo dizer que para alguns é a despedida da igreja. E solene, hein? E solene. Vem até bispo, para a pessoa meter o pé da igreja. Depois daquela formação maravilhosa, daquela missa maravilhosa, alguns até choram. E cadê? Onde estão? Cadê o Espírito que receberam? O que fazem ou o que fazemos com o Espírito Santo que recebemos? E nós vemos, amados irmãos, todos nós certamente o temos, jovens que entram nas faculdades, jovens de igreja, nossos filhos, nossos netos, e que hoje estão apáticos à fé. Pega um jovem e conversa com o jovem para ver se ele não sabe tudo. Sabe tudo, sabe tudo. O jovem sabe tudo. E nós vemos esse saber tudo se perdendo da essência. A nossa essência é Deus. Nós somos seres políticos, sim, somos, porque somos seres pensantes. Nós pensamos, glória a Deus por isso. E isso nos faz homens e mulheres com senso político. Porém, ao pensarmos sem a ação do Espírito Santo de Deus, nós vamos tirando a essência. A essência sempre é Deus. Por isso vai nos falar
a segunda leitura. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, a quem pertence a glória, vos deu o Espírito de sabedoria, que vos revela a força verdadeiramente, e vos faça conhecer a luz da graça. Então percebemos, amados irmãos, o quanto nós somos herdeiros da graça de Deus, o quanto nós somos chamados para vivermos essa graça de Deus. Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos. O Pai ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Agora veja bem, amados filhos, como nós católicos podemos estarmos divididos entre crer no ressuscitado e entre não crer. Como nós, dizendo católico, podemos mergulharmos em pedagogia religiosa ateia, onde a ressurreição não é o principal objeto. Qual é o principal objeto da tua fé? É Cristo ressuscitado. Portanto, amados filhos, não se pode irmos em centros espíritas ou coisas parecidas para receber passe da vovó perneta, preteta, não sei o que lá. Não pode, não pode, porque quando eu assim o faço, eu desminto Cristo. Como alguém pode desmentir um fato? Que Ele ressuscitou. E a beleza, amados filhos, veja bem que beleza. Nosso Senhor Jesus Cristo veio, encarnou-se no seio da Virgem Maria para experimentar o que é o ser humano, pessoa humana, experimentar o que é você, experimentar o que sou eu, pessoa humana. E experimentou o ser humano, exceto no pecado, menos o pecado. E ao ressuscitar, quando Jesus ressuscita, Ele ressuscita em corpo e alma. Ressuscita em corpo e alma. Então nós podemos dizer que no céu existem dois seres humanos no céu: o Senhor Jesus Cristo, que ressuscita corpo e alma e sobe ao céu, e a Santíssima Virgem Maria, assunta ao céu, corpo e alma. Então a beleza de restaurar o ser humano que o Pai criou, Jesus Cristo deu esse reinício de restaurar a pessoa humana. Então o ser humano é a obra mais bela que Deus fez, e porque Deus fez, Deus premiou, graciou no céu a pessoa humana, porque nós nascemos para sermos bons, nascemos para fazermos o bem. Por isso Jesus nos deixou o Espírito Santo, deu o Espírito Santo, para que eu e você, para que nós fizéssemos o bem, sempre fazermos o bem, sempre permearmos no bem. E nós, em especial, aqui no Rio de Janeiro, que vivemos situações tão difíceis, nem dentro de casa nós estamos seguros hoje. Então, amados, temos ou não temos que voltar à nossa vida e pedir todos os dias ao Espírito Santo para nos acompanhar, para nos orientar, para que cada palavra que eu vou pronunciar, o que eu venha pronunciar, seja cheio do amor de Deus.
Cada exortação que eu faço, que eu venha fazer com um filho, com a esposa, com o esposo, ou com alguém na rua, seja plena do Espírito Santo de Deus, porque nós já o temos, esse Espírito Santo. Nós já o temos. Agora, qual é o espaço que eu, ou que você, ou que nós damos ao Espírito Santo de Deus? Será que podemos sermos autônomos, fazer o que nós fizermos? Não. Nós não nascemos para fazermos o que nós queremos. Nós nascemos para fazer o que Deus quer. O que Deus quer. Não pensa que você é dono de si. Eu não sou, você não é, nós não somos. E graças a Deus por isso. Porque temos um Deus que nos conduz, que nos leva a realidades plenas do seu amor. Quanto sofrimento nós vemos, quanto sofrimento. E aí, amados irmãos, se nós soubéssemos a força que nós temos, nós não sofreríamos tanto. Nós não precisaríamos de remédio de tarja preta. Se nós soubéssemos a força que nós temos, nós iríamos para o nosso problema, para as dificuldades que enfrentamos, que eu vou superar porque eu tenho o Espírito Santo em mim. Compreende o que o Padre diz? Quem, amados filhos, não foi batizado, quem não confirmou o batismo, não tem o Espírito Santo. E quando nos vem problemas, e quando nos vem dificuldades, e quando nos vem sofrimento, é para nós dizermos que nós temos o que o mundo não tem: o Espírito Santo. Por isso, vá, Jesus, vá, suba e nos traga o que nós precisamos. Sem a tua presença física, suba, Jesus, e nos traga o Espírito Santo para que eu saiba como conduzir os meus filhos, como falar com a minha esposa, como falar com o meu esposo, para que eu saiba como me dirigir às pessoas, como ouvir alguém falar mal de mim, como ouvir alguém falar mal de mim e glorificar o teu santo nome sempre, bendizer o teu santo nome, porque eu sei que alguém que fale mal de alguém não age no Espírito Santo de Deus. Isso é claro, porque o Espírito Santo que eu conheço é o Espírito da unidade. Qualquer outro espírito que te leve a falar mal de quem quer que seja, a tramar contra a vida de quem quer que seja, não é um Espírito Santo. E o que não é santo não é de Deus. O que não é santo não é de Deus. Então veja bem, amados filhos, como todos nós precisamos todos os dias pedir a graça do Espírito Santo sobre nós, em tudo que falamos, em tudo que pensamos. Deixemos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. É hora da mudança, é hora da nossa mudança. Uma mudança de realidade, uma mudança que nos faz sermos mais católicos, católico que não tem rezado o texto da Virgem Maria,
Nem uma vez na semana? Nem uma vez na semana? Como é que é isso? Católico que sai de casa, nem o sinal da cruz faz? Como é que é isso? Católico que senta-se à mesa para fazer uma refeição e não eleva uma prece a Deus Pai? Como é que é isso? Como nós estamos nos perdendo do Espírito Santo e como nós precisamos. Veja bem, amados filhos, para encerrar, eu não disse vocês, eu disse nós, porque quando eu prego, eu sou o primeiro objeto dessa pregação. Não prego para vocês tão somente, mas para mim principalmente. Então que nós possamos convidar o Espírito Santo de Deus para vir a nós, para nos moldar. Freia os meus lábios, freia minha língua, modera o meu olhar, me ajuda a ser mais manso em casa, me ajude a controlar as minhas reações. Não existe alguém que diz, eu sou assim e pronto. Não. Se você é assim, e aquela pessoa que convive com você está dizendo que você está sendo estúpido, grosseiro, grosseira, não se sinta satisfeita com isso. Não se sinta satisfeito. Não diga que é assim e pronto. Eu sou assim e pronto. Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, quando é que vai acabar isso? Não é o Espírito Santo que te conduz. Peça o Espírito Santo de Deus sobre o seu falar, seu agir, seu pensar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,